Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração já faz um tempo, que é sobre um chamado para a morte. Esse é o chamado que Jesus tem para nós. Pode até assustar um pouco, como assustou a Pedro quando Jesus começou a falar que ia morrer. Ele disse que não, Senhor, jamais eu permitiria isso. E aí Jesus falou: em verdade eu vos digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então a pregação da morte ela é muito não aceita por as pessoas. É por isso que muitos pregadores não pregam. Eles preferem pregar coisas que vai satisfazer o teu ego, vai te alegrar, sobre prosperidade, sobre bênção, sobre vitória. Mas muitas dessas coisas estão te afastando de Deus, de fato. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu vou ler o texto de Lucas 9 novamente, porque para complementar, né, aquele outro vídeo que eu tinha feito há pouco tempo. Eu vou ler Lucas 9, a partir do versículo 22. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Então esse é o chamado de Cristo, que nós carreguemos a nossa cruz, estejamos dispostos a morrer por amor do Evangelho. Sabemos que o pecado ele entrou no mundo através do erro que Adão cometeu no Jardim do Éden, ao comer o fruto proibido. E eu queria dizer que assim como por uma árvore entrou o pecado no mundo, Deus ele também trouxe a restauração, a reconciliação através de uma árvore, que é Jesus. Ele é a videira. Sabemos que a videira ela produz a uva, e para que a uva ela se transforme em vinho, ela precisa ser pisada. As pessoas precisam esmagar a uva para que ela se torne em vinho. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi pisado e as pessoas maltrataram Jesus, porque a uva precisava se tornar em vinho. Sabemos que o vinho na Bíblia ela simboliza o sangue de Cristo, e é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Sabemos que o pecado ele faz separação entre nós e Deus, mas o sangue de Jesus, o arrependimento, eles nos leva a ter um reconcílio com Deus. Ele nos leva de volta para Deus. Você quer ser amigo de Deus? Eu queria falar sobre um homem chamado Abraão. E para ser amigo de Deus é necessário sofrer a mesma coisa que ele sofreu. Porque um amigo, ele sente a dor do outro amigo. Abraão, no Velho Testamento, foi chamado de amigo de Deus. E eu, na minha concepção, creio que foi porque um dia Deus pediu a ele um sacrifício, que ele entregasse o seu único filho como sacrifício ao Senhor. E sabemos da história que ele subiu no Monte Moriá para entregar o seu filho. Chegando lá, Deus ele impediu que Abraão matasse o seu filho como sacrifício, mas a atitude de Abraão em não negar o seu filho a Deus o tornou um amigo de Deus. Tem 3 versículos na Bíblia que tem referência em falar que Abraão é amigo de Deus. Porque um amigo sente a dor do outro amigo. Então Abraão estava ali sentindo a dor, que assim podemos dizer, não que seja de fato, pois Deus ele não entra em depressão ou ele não se abate, pois ele é soberano. Mas podemos falar de uma maneira analógica, numa comparação, de que Abraão estava sentindo ali a mesma dor que Deus ia sentir mais tarde, quando entregasse o seu único filho para morrer pela humanidade.
Então, Abraão estava sentindo a dor do seu amigo. Então, para sermos amigos de Deus, devemos sentir a dor que ele sentiu. Então, vemos através de Jesus que ele padeceu nas mãos daqueles fariseus. Ele foi crucificado, foi blasfemado contra ele, bateram nele. Então, aquele que faz a vontade de Deus, ele deve estar disposto a padecer por essas coisas. Ele deve estar disposto até morrer por amor do Evangelho. Eu vou ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 13, que fala assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esse texto está se referindo aos homens do passado, a Abraão, a Jacó, a Isaac, que eles creram na promessa de Deus. Mas esses homens não viram a promessa de Deus se cumprir. A promessa de Deus se cumpriu, mas esses homens eles não viram. E aqui é interessante a gente frisar numa coisa, a gente focar numa coisa, que eles tinham em alvo a cidade celestial. Eles tinham em alvo a salvação. Eles não estavam de olho nas coisas desta terra. Muitas vezes a gente serve a Deus porque a gente quer uma bênção, porque a gente quer uma vida tranquila, porque a gente quer paz, uma família abençoada, quer um carro, quer ser feliz. Mas esses homens se doaram completamente, padeceram necessidades também, porque eles sabiam que a recompensa deles não seria na terra, mas que algo bom o Senhor tinha preparado para eles. E aquele que serve a Deus, ele deve crer que a sua recompensa não é na terra. A Bíblia diz: não junteis tesouro na terra. Então a gente não deve focar nas coisas aqui na terra, devemos focar no céu, no que Deus tem preparado para nós. Eu vou ler outro texto que está em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E vamos completar esse texto lendo 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 18 ao 20, que diz: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. A Bíblia diz que se a gente padece fazendo o bem, isso é agradável aos olhos de Deus. Então, se a gente não tem padecido nada,
é porque a gente não tem levado a sério o Evangelho. A gente não tem ido em lugares que deveríamos ir. A gente não tem visitado os pobres. A gente não tem ido nas favelas. A gente não tem ido nos bairros onde o índice de criminalidade é maior. Porque temos medo de morrer. Nós temos olhado para esta terra como se fôssemos o local que Deus preparou para nós, mas aqui não é o local. Esse não é o local que Deus preparou para nós. Deus tem preparado um lugar muito melhor que esse. E se você se diz cristão, se você acredita em Deus, você precisa saber que aqui não é o lugar onde você vai receber a sua recompensa. Você pode até ser abençoado em alguma área da sua vida, mas você tem que ter a noção de que aqui não é o local que Deus preparou para você, e que aqui você tem que estar disposto a padecer necessidades por amor a Cristo. Porque, como a gente leu no texto, é agradável aos olhos do Senhor que alguém fazendo bem sofra, padeça necessidade, porque assim você estaria sendo igual ao seu amigo. Ou então, se esse não for o seu objetivo, eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja. Porque se você quer ser amigo de Jesus, você precisa andar como ele andou. Eu preciso andar como ele andou. Então, faz parte dessa caminhada sofrer perseguições. Um chamado para a morte. É esse o chamado que Deus tem para nós. Você estaria disposto? Você que declara o seu amor, eu estou desviado. Eu não escondo para ninguém que eu estou desviado. Mas será que só eu que estou desviado? Será que muita gente que está dentro das quatro paredes da igreja também não está desviado? Também não está lá só para receber uma bênção, receber algo bom de Deus? Por acaso você receberia o bem de Deus e não receberia o mal? Receberia as bênçãos, mas não receberia as perseguições? É muito fácil seguir a Deus, querendo os bens de Deus, querendo as mãos de Deus, aquilo que Ele pode te dar. Mas e as costas para ser chicoteado? E a disposição de ir em lugares? A disposição de ir em lugares por amor do Evangelho. Você teria essa disposição? Você quer ser de fato amigo de Deus? Então você precisa se entregar de corpo e alma para Ele. E eu também preciso. Não pense que essa mensagem é para querer se achar melhor que os outros, porque eu estou desviado. Ela é principalmente para mim. Toda a pessoa que ministra uma palavra, ela primeiro foi ministrada pelo Senhor. E essa mensagem é para mim, primeiramente. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu creio que de alguma forma vocês podem ser abençoados também. Eu quero finalizar lendo 2 textos. Um que está em Atos 20, no versículo 24, que diz: Paulo disse: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo foi um homem que se doou inteiramente para Deus. E vemos na história que ele foi morto decapitado. E porque ele tinha em mente que a recompensa dele não era na terra. Se você ama de fato a Deus, você tem que entender que sua recompensa não é aqui. Se você crê nessas palavras, você tem que crer que a sua recompensa é no céu. Muitas pessoas têm falado mal de Deus. Muitas pessoas perderam a sua fé, porque o Evangelho tem sido levado
não tem sido levado a sério. As pessoas têm feito chacotas com o nome de Deus. E a gente não tem se importado. As pregações têm sido sem sentimentos, sem lágrimas. E eu queria finalizar lendo o texto de João. João 15. A partir do versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, irmãos, esse é o verdadeiro chamado de Cristo para nós. Que a gente possa se entregar de corpo e alma, de coração, sermos guerreiros, a ponto de levar a mensagem de Cristo. Eu peço a vocês que estejam orando pela minha vida, para que eu possa de alguma forma servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, para que eu possa levar a palavra de Deus em lugares que muitos pastores, charlatões, não têm ido levar a palavra. E eu creio que essa mensagem possa de alguma forma mexer com você e te fazer despertar de que nessa terra não temos recompensa nenhuma. A recompensa que Deus tem preparado para mim e para você é em outro local. É um local bem melhor. A gente não pode nem imaginar. É muito maior do que a gente pode imaginar, do que a gente pode pensar. Por isso que a gente não deve ficar discutindo sobre como é o céu. Porque é muito maior, não tem como a gente imaginar. A gente tem que crer que Ele tem preparado esse lugar para nós. Então, meus irmãos, peço que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa as falhas, mas eu peço que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E que vocês continuem orando por mim. Em nome de Jesus. Amém.